E aí, tudo bem? Eu sou Reori Fidelis e esse aqui é o canal Gestão para Todos. Sempre com novas dicas, com orientações que vão ajudar você a crescer na sua carreira como gestor e trazer melhores resultados para a empresa. No vídeo de hoje, você vai acompanhar a conversa que eu tive com o Gui Neri, da Marketing de Crescimento. O Gui é um grande amigo meu, atua na área de marketing há mais de 10 anos e é especialista em marketing digital. Nós vamos conversar aqui sobre como utilizar as transformações digitais para integrar os processos de marketing e de venda das empresas. Mas você vai ver que vai ser uma conversa bem diferente. Não é só esse marketing digital que a gente está acostumado a acompanhar aí, não. Nós vamos falar sobre essa integração do comercial, automatização de processos, integração, análise de resultados, com foco em vendas, para trazer os melhores resultados com base nas oportunidades que o marketing oferece. Acompanhe aqui, porque você vai ver uma série de ferramentas bem práticas que com certeza vão ajudar muito aí no seu dia a dia e melhorar os seus resultados comerciais. Eu espero que você goste. Deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com quem precisa entender dessa integração, conseguir melhores resultados em vendas e crescer cada vez mais. Acompanhe aí, eu tenho certeza que você vai gostar. E aí, Gui, beleza? Tudo bom com você? Tranquilo demais. E contigo? Finalmente! Finalmente, nós já estamos aqui para marcar essa conversa há bastante tempo. Então, que bom que a gente conseguiu agendar e a gente conversar isso aqui. Ô Gui, então muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Sempre Para um quem não, prazer. para quem não sabe, a gente já é amigo há muito tempo, a gente já teve até alguns projetos em parceria, né, Gui? E, Sim. e é muito legal eu estou buscando sempre trazer alguns amigos para poder mostrar um pouco sobre iniciativas, sobre inovações nas suas áreas de trabalho, de maneira de contribuir também para o nosso público, para os gestores, né? A gente mostrar na prática as evoluções do mercado e o que pode agregar para as empresas. E aí eu gostaria de que a gente conversasse aqui um pouco sobre essas transformações digitais, linkando ali a parte comercial, a parte de vendas e de marketing, como que a gente pode contribuir, como que o mercado tem evoluído em relação a isso. Para a gente começar, conta para nós um pouco então, Gui, como que foi as principais transformações desse mercado, o mercado de marketing e o mercado comercial que você tem visto aí nos últimos 10 anos. Primeira coisa que eu gosto sempre de dizer, Helry, uma parte de conceito, né? Que marketing digital é marketing, simples assim. E quando a gente fala de marketing, né, é muito comum as pessoas às vezes confundirem, pensarem que marketing só toca na publicidade, sendo que a publicidade, a promoção, é apenas uma das ferramentas do marketing. Então, o marketing vai desde a construção de um produto, do desenvolvimento, até a parte do estudo, do posicionamento, da promoção e da venda em si. O marketing, então, é muito mais completo. E o marketing digital é nada mais, né, do que fazer marketing nas plataformas digitais. Então, o marketing digital não é nada novo. Ele vai além até da internet, é qualquer meio digital que a gente está falando. E uma coisa muito comum, né, quando a gente fala do marketing digital, são os esforços aí do inbound marketing. Se a gente fosse traduzir para uma expressão em português, seria o marketing de atração, que é o esforço de você atrair os seus potenciais clientes ao invés de empurrar produtos ou serviços, a partir de conteúdos, a partir de ofertas de valor. Então a gente viu isso chegar forte no Brasil, até mesmo com os esforços de empresas como Resultados Digitais, Rock Content. Hoje o principal evento, né, de marketing da América Latina é um evento produzido pela Resultados Digitais. E eu acredito que isso trouxe, às vezes não, né, o fato, trouxe um senso comum ali para as pessoas de que esse tipo de abordagem é a solução dos problemas de forma geral. Então, trouxe ali uma maturidade digital para as empresas, só que acabou que a estrutura de vendas ficou para trás. Algumas empresas conseguiram implementar também a transformação digital em processos de vendas, mas a gente via e vê ainda até hoje que é muito comum a empresa fazer um esforço muito grande no digital, gerar um grande volume de oportunidades de venda, só que não tem uma estrutura de vendas por trás, com processos bem definidos,
bem estruturados ali, usando o apoio da tecnologia para usufruir desses leads gerados. Então, acaba que todo o esforço de marketing feito numa ponta é jogado no lixo na outra, porque o vendedor não consegue dar continuidade no processo, seguir todo o fluxo de cadência e fazer todo esse aproveitamento que o digital proporciona. É interessante que parece que teve um primeiro momento de educação mesmo dos empresários sobre a importância de se investir em marketing digital, em posicionamento, em indexação, em elaboração de conteúdo para atrair as pessoas. Então, eu percebo que teve um momento de maturidade nesse sentido, né, das pessoas entenderem a importância de investir isso, mas a empresa internamente, como você comentou, não se preparou para isso. E aí os resultados começam a aparecer desses clientes buscando produtos, serviços, buscando conhecer mais sobre a empresa, só que aí quando chega ali internamente, os processos comerciais ainda analógicos, né, ultrapassados, e acaba se perdendo grandes oportunidades. Não é isso? É mais ou menos isso? Sim, exatamente, cara. E aí eu faço até um gancho de uma coisa que eu gosto sempre de lembrar para as empresas, que é a questão da cultura. Porque não adianta nada você ter o processo de marketing ali muito bem estruturado e se você não tem na outra ponta um bom aproveitamento dessas oportunidades geradas, né, pela equipe comercial, o empresário médio ele tende a não entender que isso aí, né, tá na outra ponta e ele acaba cortando o investimento como um todo. E isso acaba sendo muito perigoso. Isso eu Né? acho terrível. Por quê? Porque você queima a imagem de uma iniciativa importante sem olhar para a causa, o problema raiz ali, né? E aí você acaba desacreditando a iniciativa porque internamente a própria empresa não parou para pensar sobre os impactos positivos e só vê o lado negativo, né? Agora, uma pergunta que fica, então, é a seguinte: como que a gente pode fazer um melhor aproveitamento dessas iniciativas, como integrar melhor a área comercial, se preparando até para esse mundo digital, essa transformação digital, para atender e fazer essas demandas de vendas e fazer essa conexão da melhor maneira possível. Qual que é essa ponto-chave de conexão? Eu gosto sempre de lembrar que não existe a melhor estratégia, não existe uma mágica, não existe nada milagroso. Tudo é sempre baseado em testes. O que eu vou mostrar aqui para você é como a gente pode usar a tecnologia para otimizar esse processo de vendas, para receber os leads da outra ponta, integrando o que a gente chama, né, de funil em Y, de marketing e vendas em Y, que é um funil de vendas integrado, que ele parte da transformação digital desses dois processos. Então, para isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Então, eu trago aqui, olha, o famoso funil Y, né, onde a gente tem aqui, na parte da direita, o funil baseado no inbound marketing, ou seja, na atração de potenciais clientes. Então, eu atraio esses potenciais clientes para o nosso site, através de alguma oferta de valor, que pode ser um e-book, uma planilha, que é o que a gente vê mais comumente, mas que também pode ser uma assessoria gratuita, ou pode ser uma reunião, ou seja, uma oferta de valor. Então, eu uso essa isca para converter estes visitantes em leads, eu me relaciono com esses leads até eu identificar oportunidades que vão ser tratadas pelo setor comercial. E essas oportunidades eu vou vender para elas e depois analisar. Isso é o inbound marketing trabalhado em cima de um funil. Porém, o que acontece, como a gente levantou essa problemática aqui no começo, é justamente por não estarem preparados, as pessoas que trabalham no time de vendas, às vezes elas recebem esses leads e não sabem nem como tratar, como trabalhar, né? E também existe uma outra grande oportunidade, quando a gente fala do digital, que é mesmo a prospecção. Porque você pode usar o meio digital para prospectar potenciais clientes também. Eu acho interessante ali, quando estou dando algumas consultorias na empresa, esse embate entre o lado do marketing e o lado comercial.
O marketing está ali buscando trazer os melhores leads, né, bem qualificados, enquanto que, e aí vai lá e entrega para a equipe comercial. E a equipe comercial desdenha desses contatos, desdenha desses leads, porque eles confiam mais nas indicações, mais nos contatos pessoais e não vê o potencial desse cliente que foi atraído de uma maneira muitas vezes mais barata, mais recorrente, e aí eles acabam olhando lá só para internamente o que ele está buscando, né? E aqui eu acho que é interessante nesse funil e parece conectar as duas coisas, é isso mesmo? Não, a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso adiante, e aqui eu vou só ressaltar dois pontos. Existe um conceito que é o de S-Marketing, seria Sales Marketing, ou em português Vendarketing, que é justamente esse alinhamento entre marketing e vendas para equilibrar o processo, para entender o que o time de vendas pode esperar do marketing e o que o time de marketing pode esperar dos esforços, né, dos esforços feitos por eles que o time de vendas execute. Então, esse é o primeiro ponto, que é importante a gente ter esse alinhamento entre os dois times, né? E a outra questão, que a gente também vai falar mais adiante, é que o vendedor, cara, ele está preocupado ali em vender olhando para a barriga dele, para o umbigo dele. Então, é muito comum, às vezes, cara, eu já vi isso muito em consultorias que eu já prestei, de a empresa fazer um grande esforço ali para gerar leads, para gerar oportunidades, e o vendedor, às vezes, seleciona a dedo por suas ou experiências ou por seus achismos, que seja, aqueles leads que tendem mais a se tornar vendas, porque ele vai receber comissão. E total, que ele descarta muitas oportunidades que poderiam gerar dinheiro para a empresa. Às vezes são oportunidades que precisariam ser um pouco melhor trabalhadas, precisariam de um pouco mais de dedicação, mas que geraria dinheiro para a empresa também. E justamente a gente ter bem implementado esse processo de transformação digital garante não só a organização do processo de vendas do vendedor, mas garante também que antes de um lead ser descartado, de uma oportunidade ser jogada no lixo, que todo o processo de um fluxo de cadência, todos os passos, né, sejam executados. Então, garante, por exemplo, que antes de jogar fora, eu tenho que tentar alguns pontos de contato com o lead. Então, não vou tratar um de forma diferente de outro. Vou tratar, assim, claro, no sentido de discurso e etc., mas não no sentido de ações. E isso traz uma eficiência comercial muito grande. Tradicionalmente vem só um funil, né? Esse lado do inbound. Exato. Atrair, Exato. converter, relacionar. Você está trazendo um outro estilo de lógica para pensar isso de uma maneira mais completa, não é isso? Exato. Quando a gente fala do funil Y, na verdade, não é nada que um processo de vendas bem estruturado, ainda que antigo, né, de uma metodologia mais antiga, não teria. A diferença é que a gente vai executar esses mesmos processos, essas mesmas ações, usando a tecnologia para otimizá-lo. Então, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem ali 5 ações bases, que é atrair, converter, relacionar, vender, que não necessariamente está ligado ao marketing, né? E analisar. Agora, quando a gente implementa a venda ali junto, se a gente vai lá no topo, desde a prospecção, a gente tem a identificação de oportunidades, e aqui eu vou mostrar alguns meios, né, de como a gente pode identificar oportunidades usando o meio digital. A gente prospecta essas oportunidades identificadas, a gente tenta se conectar com elas, porque quando a gente está falando de prospecção, não necessariamente todo prospect, né, todo contato que eu tentar fazer com alguém, essa pessoa vai me receber de portas abertas. Sim. Então, justamente no processo de prospecção, eu tenho que tentar me conectar com esses prospects, né? Eu vou qualificar essas pessoas, tanto no caso aqui de prospecção, qualificar melhor essas pessoas que eu me conectei, ou estes leads recebidos do marketing, que a gente já começa a fazer a integração das duas coisas. Eu vou maturar essas oportunidades identificadas, ou seja, eu tenho que ver se esses leads estão realmente preparados para comprar da minha empresa, porque a gente bem sabe que uma venda só por vender,
ela acaba virando churn, ou seja, ela acaba virando um cliente que cancela um contrato em pouco tempo, e aí não é isso que a gente quer, porque quando a gente está falando de empresa sustentável, a gente quer que o cliente passe a maior parte do tempo possível com a nossa empresa. Então, por isso, a gente tem que maturar bem, muito bem, né? A gente vende para essas oportunidades que estão realmente maduras, realmente preparadas para comprar. E lá no final, é muito importante que a gente tenha dados dessas duas pontas para que a gente tenha inteligência de negócios, né? Que a gente possa identificar dados como, por exemplo, dados não, informações, como, por exemplo, tempo médio para venda, por que a gente está perdendo oportunidades de venda, a gente identificar quanto a gente está gastando e colhendo de resultado, ou seja, o retorno do investimento e por aí vai. Então é muito importante que sejam lançados esses dados para que se gere uma inteligência lá no funil, lá no fundo do funil. Então, quando a gente fala do funil Y bem estruturado, a gente está falando de otimização dos processos de marketing, otimização dos processos de venda e inteligência de dados lá no fundo. É o fazer uso desse funil rodando e usar essa inteligência para voltar e ir refinando cada um desses pontos, né? Exatamente, exatamente. Eu gosto sempre de fazer analogia que a gente nunca vai receber 100 oportunidades e conseguir vender para 100, sabe? Assim, vou dizer nunca, mas são casos muito raros. Se eu receber 100 indicações, pode até ser, mas se eu estou rodando uma estratégia de inbound ou de uma prospecção com alto volume, não vai acontecer, né? Então é muito importante que a gente sempre analise para tentar otimizar cada etapa do processo para a gente conseguir maiores taxas de conversão e, consequentemente, mais dinheiro no bolso. Que é isso que todo mundo quer, né? É a razão de existir de toda a empresa. Agora, aproveita e a pergunta que fica, então, como é que a gente faz isso na prática? Como que a gente coloca isso para rodar para alcançar esse resultado? Vamos lá. Como eu disse, eu não tenho a fórmula mágica, porque isso não existe, mas eu vou te mostrar como que a gente faz isso aqui. Então, trazendo para o nosso contexto, é importante ressaltar, nós vendemos consultoria. Então, o nosso mercado de atuação é B2B, ou seja, business to business. A gente negocia com empresas. E baseado no nosso histórico de inteligência de dados, de perfil de empresas que vieram a se tornar nossos clientes, nós temos ali uma quantidade mínima de funcionários que a gente espera. É uma empresa que, por exemplo, no setor de marketing, eu preciso que tenha pessoas trabalhando, eu preciso que tenha pessoas no departamento de vendas, ainda que não estejam bem estruturados, eu preciso de força nesses setores. Então, obviamente, não adianta nada eu prospectar uma empresa que não tenha um setor de marketing e tentar vender uma consultoria como a nossa, porque, obviamente, eu vou ouvir uma rejeição, né? Sim. Então, falando do processo de vendas em si, como a gente trabalha, hoje a gente tem o LinkedIn, que é a principal rede corporativa, né? E o LinkedIn, que é uma ferramenta muito poderosa, que é o Sales Navigator. É uma ferramenta paga. Infelizmente, a gente não pode pagar em reais essa ferramenta, tem que ser pago em dólares. Então, acaba que da conversão com IOF e tal, pode sair até um pouco salgado, mas não é nada exorbitante. E eu acredito que o investimento vale a pena. E lá no LinkedIn Sales Navigator, a gente consegue filtrar bastante, buscando em toda a rede do LinkedIn, para tentar encontrar, mineirar esses leads que a gente quer. Ou seja, os leads com o nosso perfil de cliente ideal. Então, a gente consegue fazer localizações geográficas, por exemplo, por cidade, ou por estado, ou por país. A gente consegue identificar por setor, por exemplo, quem são essas pessoas deste lugar, deste setor, em empresas com X funcionários, né? No nosso caso aqui, a gente, nesse exemplo que eu estou mostrando aqui na tela, de 11 até 200 funcionários, e eu quero falar com pessoas que tenham cargos diretivos ou de gerência e que sejam ou administradores ou profissionais de marketing. Então, com isso, a gente consegue identificar potenciais clientes.
É importante dizer que essas pessoas não pediram para falar comigo, por isso que eu gosto sempre de lembrar que uma característica chave que o vendedor precisa ter é justamente a resiliência. Você vai ouvir mais nãos do que sim, mas se você conseguir aplicar algumas técnicas que eu vou mostrando aqui ao longo dessa nossa conversa, né, você consegue reduzir um pouco desses nãos. Mas é importante sempre saber disso, que na prospecção o vendedor tem que ter muita resiliência. E eu acho que é muito legal aqui numa ferramenta como essa, muitas vezes a gente está buscando clientes, buscando conexões e vai lá só na informação do que está lá no site da empresa que você está prospectando, né? Ou no Exato. Facebook da empresa, enfim. E aí lá tem o contato geral da organização, né? E você vai lá e você vai conversar com o setor administrativo, o setor de relacionamento. E muitas vezes o que você está buscando é o contato de um profissional interno lá, seja do setor de compras, do setor de RH, o setor financeiro, né? Então aqui você tem a oportunidade de fazer essa mineração que você falou aí, de ir lá e buscar quem está ali da área que eu estou procurando, do perfil que eu estou procurando da empresa, para poder ter essa porta de contato, né? Esse primeiro contato. Exato. Aqui a gente já está aplicando a primeira analogia do outbound, né? Que é a outra ponta, que é pescar com arpão. Então, lá no inbound, que é como se você estivesse jogando uma rede no mar, onde você vai trazer alguns peixes dentro de muita porcaria. No outbound, você pesca com arpão, porque você mira, você sabe em quem você quer atirar, né? E esse tipo de ferramenta ajuda bastante por isso. Como você deu o exemplo aí de você entrar no site e fazer um contato geral, não que isso não possa funcionar. Eu já recebi mensagens no contato geral do nosso site que às vezes era alguma coisa que nos interessava, né? Sim, já aconteceu, mas a grande maioria de coisa que eu recebo é coisa que não me interessa, porque a pessoa não fez uma pesquisa prévia sobre mim, ela não entrou no meu LinkedIn, ela não pesquisou um pouquinho sobre mim para ver se aquilo poderia fazer sentido, né? Exato. Então, o importante aqui é lembrar que também não é só sobre filtrar o perfil de cliente ideal, mas também de você fazer uma pesquisa prévia sobre este lead, para você ter certeza, né? Nem vou dizer ter certeza, porque certeza a gente não tem, mas para você ter um pouco mais de segurança de que a sua abordagem possa ser mais assertiva. Exatamente, exatamente. Né? Então, voltando aqui, por exemplo, a gente faz essa pesquisa prévia, a gente encontra uma empresa no perfil que a gente tem definido, que a gente tem alinhado entre os setores, né? Entre o manual de vendas da empresa, a gente define ali, encontra a empresa com este perfil, e dentro dessa empresa a gente encontra quem que é o profissional que está naquele setor, naquele cargo que a gente quer conversar. Então, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando na tela, no caso da Previsa, né? Previsa, nosso parceiro de longa data, a gente tem o Renato, que é o diretor de marketing da Previsa. Então, usando este exemplo aqui do Sales Navigator, eu poderia encontrar uma empresa semelhante à Previsa e descobrir quem é o profissional de marketing que cuida deste setor para eu tentar falar com essa pessoa. Tomando esse cuidado que eu lembrei, que eu levantei aqui, que é de sempre ressaltar se faz sentido para esse contexto do lead. E uma vez que a gente encontra essa pessoa, fez uma pesquisa prévia, uma dica aí, né, de ferramenta que a gente pode usar para conseguir o contato dessa pessoa, no caso, contato de e-mail, é o Snóvio. Acho que você vai deixar aí o link na descrição. Vou deixar. O Snóvio, isso, deixa aí. Mas o Snóvio é uma ferramenta que te permite, a partir da página do LinkedIn, você coletar o e-mail da pessoa. E o legal do Snóvio é que ele já faz a validação ali para você, se esse e-mail procede ou não, né? É garantido que vai encontrar o e-mail? Não. Mas se a gente está falando de larga escala, pode ser que um lead você encontre, pode ser que não, mas de toda forma, mesmo esse lead que você não encontra, nada te impede de fazer um contato com a empresa por telefone ou por onde for, né? Por redes sociais, enfim. Mas você já sabe com quem você tem que falar. Então é diferente de quando eu abordo uma empresa de 200 funcionários e falo, eu gostaria de oferecer o serviço tal. Não, é diferente quando eu ligo para essa empresa e falo,
quero conversar com o fulano. Ou seja, eu já consigo quebrar um pouquinho ali, colocar um pezinho ali na empresa. Se eu conseguir customizar a mensagem ainda mais, melhor. Mas voltando ao ponto, né, excluindo até a parte de telefone, como eu já sei quem é a pessoa, por mais que eu não tenha o e-mail dela, eu posso me conectar com ela no próprio LinkedIn, sabe? Mandar uma mensagem totalmente personalizada. Então, você sabendo com quem você quer conversar, você já abre algumas portas. Então, um meio, né, que a gente usa aqui no caso do nosso processo é de também coletar o e-mail, porque a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas a gente tem ali no processo de vendas os touch points, ou seja, os pontos de contato. E o e-mail é um dos pontos de contato. A ligação seria outro, o WhatsApp é outro, mandar uma mensagem pelas redes sociais é outro. E quanto mais eu diversifico esses pontos de contato, mais eficiente tende a ser o meu processo. Então é muito comum, às vezes, a pessoa insistir em somente um canal e, às vezes, ela está perdendo uma grande oportunidade. Vamos pegar agora na Covid, na pandemia, onde as pessoas começaram a trabalhar em casa. Às vezes é comum de você tentar ligar para uma empresa e não encontrar ninguém. Então, esse canal aí, ele já se tornou um pouco mais ineficiente em alguns casos. Então, se eu não tiver um e-mail, se eu não tentar outras formas de abordagem, eu estou perdendo aí essa oportunidade. Estou achando interessante você estudar sobre quem você vai abordar, buscar esses pontos de contato, essas várias alternativas para minimizar aquelas perdas, minimizar a perda de não tenho e-mail, o e-mail veio falho, não tenho telefone, eu não consegui conversar, ou eu cheguei na barreira apenas daquele site institucional. Então, é realmente uma prospecção completa com inteligência, né? Exatamente, exatamente. Né? A inteligência, ela não parte só da tecnologia. Eu sempre gosto de lembrar, foi até bom ter tocado nesse ponto, Harry, que a ferramenta não faz milagre, sabe? Quem faz milagre nem falo milagre, mas quem faz a mágica acontecer é o humano por trás da ferramenta. Isso. Da mesma forma de que um ERP, né, um sistema de gestão empresarial, se não são lançados dados, ele não gera inteligência, no processo de venda, se não existe essa inteligência humana, essa inteligência emocional, que só usufrui da tecnologia para otimizar os processos, de nada serve. Você comentou ali um pouco antes, não é só filtrar, né? Não é só filtrar o número de colaboradores, a cidade, o cargo. Há uma inteligência antes até de quais são os critérios que eu vou filtrar, qual é a informação que eu vou utilizar, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Tem empresas que podem estar ao luxo de ter um profissional que é de inteligência comercial, que esse profissional ele vem até antes do pré-vendedor e do vendedor, que é justamente a pessoa que vai fazer esse trabalho de identificação e etc. Perfeito. Mas, considerando que nem toda empresa pode dar esse luxo, é interessante, pelo menos, que o vendedor tenha esse bom senso de entender o contexto do lead para fazer com que a abordagem seja mais eficiente. Nós voltamos lá no desenho de qual é o público que eu estou buscando, né? De qual é o perfil que eu estou buscando. Exatamente, exatamente. Maravilha. Fazendo um jabazinho aí, tem até um conteúdo no nosso site sobre o perfil de cliente ideal, que é interessante, ajuda a identificar, a entender, né, a estruturar esse item tão importante no processo de vendas. Maravilha, maravilha. Vai seguindo aqui para frente. Então, a partir do momento que eu tenho que eu sei com quem eu quero conversar e eu consigo o e-mail dessa pessoa, a gente importa na nossa ferramenta. No nosso caso aqui, a gente usa o Reeve, né? O Reeve é uma ferramenta de Sales Engagement, ou seja, de engajamento de vendas, que ele ajuda o vendedor a estruturar o seu processo de vendas e ganhar mais performance. O Reeve não é um CRM, ele não compete com o CRM, ele é realmente uma ferramenta para organizar os processos do vendedor para que ele ganhe performance, né? Então, a partir do momento que eu consigo identificar o e-mail do lead, eu importo ele no Reeve, né? E envio ele para um fluxo de cadência. E o que é um fluxo de cadência, né? O fluxo de cadência, ele é um processo automatizado para eu garantir que o vendedor vai executar todos os pontos de contato antes de dar o lead como perdido.
Então, como eu disse, né, a questão da cadência mista, que envolve ligação, mensagem em mídia social, e-mail, WhatsApp, etc., a cadência já organiza esse processo do vendedor. E é importante dizer isso, e aqui eu trago uma estatística do HubSpot, né, que 44% dos vendedores têm 80% de chance a menos de fechar uma venda. Por quê? Porque 44% dos vendedores desistem após o primeiro follow-up, após o primeiro contato, e 80% das vendas requerem até 8 follow-ups para se concretizarem. Então, como eu disse, é muito comum, às vezes, a pessoa recebe o lead lá do inbound, tentou falar, não conseguiu, já descarta. Ou então mandou e-mail, não teve resposta, já descarta. Então, é muito importante insistir. Mas insistir não somente em um canal, em vários. Por isso que é importante ter um fluxo de cadência estruturado. E uma ferramenta como o Reeve, né, uma ferramenta de engajamento de vendas, ajuda justamente por isso. Você vai lá, o vendedor manda um e-mail com o PDF do portfólio de produtos tradicional da empresa, o mesmo para todo mundo. Ele manda um e-mail para aquele potencial cliente, cai na caixa de spam, o cliente nem responde, não dá retorno e depois o vendedor reclama, não estou conseguindo, o mercado está muito ruim, a pandemia... Arruma todos os culpados possíveis. Né? Mas você fez único esforço que nem era tão esforço assim, né? Pois é. Essa estruturação, essa busca ativa, né, para realmente fechar negócio, né, de maneira estruturada. Né? Exatamente. Então, no nosso contexto, né, aqui é um exemplo de como a gente usa o fluxo de cadência. Então, o primeiro ponto de contato sempre é a conexão no LinkedIn, onde a gente manda uma mensagem personalizada, né, e tenta conectar com essa pessoa. Depois, a gente manda o primeiro e-mail de abordagem, depois tenta fazer a ligação fria, e aí bate aquele ponto, né? O telemarketing queimou tanto o filme dessa questão de cold call, de ligação fria, que muitas pessoas se perguntam, mas isso ainda funciona? Funciona muito. Se você personalizar, se você entender o contexto e falar com uma pessoa que realmente tem a probabilidade de comprar de você, você tem realmente chance de conseguir se conectar, sabe? Agora, quando você pega o telefone e liga para a empresa da esquina, para outra ali, que às vezes não tem nem a ver com o contexto da sua empresa, a chance de não funcionar é muito grande. E além disso, até a gente tem a LGPD aí que está rolando já no Brasil, né? Com a LGPD isso tende a se tornar até pior para a empresa que faz esse tipo de coisa. Sim. Então, assim, o cold call funciona bastante se você tiver esse estudo prévio, né? Essa análise. Então, aqui, como eu disse, a questão de variar. Primeiro, lá no LinkedIn, primeiro ponto de contato. Segundo, e-mail de abordagem. Terceiro, a ligação. E é importante dizer o seguinte, não necessariamente você precisa executar todos os pontos do fluxo de cadência caso o anterior tenha funcionado. Então, por exemplo, não é que vão executar esses 8 pontos aqui necessariamente se o cara já me respondeu minha mensagem lá no primeiro, sabe? Sim. Então, se eu fiz uma abordagem na rede social, lá no LinkedIn, e o cara já me respondeu positivamente, dali já vai direto para uma reunião, né? Então, assim, a ideia do fluxo de cadência é você garantir que o seu vendedor vai, pelo menos, tentar 8 pontos de contato ou X pontos de contato, depende do contexto de cada empresa, no nosso caso são 8, mas que ele vai tentar pelo menos alguns pontos de contato antes de dar esse lead como perdido, né? Então, isso vai variando entre e-mails, ligações, LinkedIn, alguns processos que eu já estruturei usam o WhatsApp, que funciona bastante em alguns casos. Então, isso é um meio mais interessante para você organizar o fluxo de cadência. E é importante, né, dizer também que esse fluxo de cadência ele é organizado intervalado. Então, por exemplo, eu não vou mandar um e-mail para a pessoa e depois já encher o saco dela no outro dia tentando ligar, enfim. Não existe uma fórmula, na verdade, a grande verdade é essa, do tipo, se eu ligar depois de 2 dias de enviar um e-mail, funciona melhor. Não existe uma fórmula, tem que ir testando cada coisa. Então, assim, o importante é que não esfrie e que o processo não fique longo demais. Sim. Mas é importante intervalar. Então, por exemplo, tentei conectar com a pessoa hoje, vou mandar um e-mail amanhã. Não tive essa resposta do e-mail depois de um dia, considerando que o e-mail é uma mídia que
que morre rápido, né? Depois que você manda ali. Então, depois de um dia, eu já vou tentar ligar. Beleza, liguei hoje, daqui a 2 dias eu tento um novo ponto de contato. Então, eu vou ser intervalando, né? E é importante também ficar atento ao horário, que às vezes eu posso fazer minhas prospecções sempre na parte da manhã, mas notar que na parte da tarde eu posso ter mais eficiência. Então, isso aí tem que ir testando. Cada contexto é um contexto distinto, mas é sempre importante testar. E é interessante e justamente também esse equilíbrio, né? Porque também você está abordando um potencial cliente, a gente precisa pensar também na experiência desse potencial cliente, né? Senão ele vai se Exato. sentir perseguido e insistido e vai falar, ah lá, só porque eu entrei agora estão me perseguindo, estão ouvindo aqui o meu celular e estão correndo atrás de mim. Não, Exato, aqui a exato. gente está falando de inteligência para desenhar o processo, buscando vários pontos, garantindo uma experiência boa, saudável, que gere oportunidade mesmo, né? Exatamente. E é importante dizer, você comentou a palavra processo aí, é que você tem que confiar no seu processo, sabe? O vendedor, por isso que eu comentei a questão da resiliência, porque o vendedor, às vezes, ele pode se sentir intimidado depois de ouvir vários nãos. E Uhum. quando você tem essa resiliência forte e você confia no seu processo, você vai tentando, seguindo o fluxo de cadência, e uma hora você vai escutar um sim. Sim, Então é muito importante você não saltar etapas, você ter essa resiliência, porque certamente vão vir mais nãos do que sims, mas tem que tentar. perfeito, exatamente. E aí eu toco num outro ponto que é importante também quando a gente fala de um fluxo de cadência bem estruturado, que é a questão da personalização, né? Da personalização da comunicação. Aqui estou falando de e-mail, eu trouxe aqui esse dado de e-mail, mas não necessariamente só no e-mail. Na mensagem também que eu envio na rede social, se eu conseguir colocar um pouco mais personalizado, melhor, né? Então, por exemplo, e-mails personalizados aumentam a taxa de cliques em média 14% e de conversões em 10%. E e-mails com linhas de assunto personalizadas têm 26% a mais de chances de serem abertos. Não é uma garantia, sabe, que você vai conseguir ter estes números que eu estou mostrando aqui na tela. Mas se você personaliza, coloca no contexto da pessoa, é uma Aumenta a questão chance. humana, né? É uma Isso, questão humana, é questão de rapport. Você está entrando no contexto da pessoa, entrando nas dores dela. E isso é muito importante. Então, exato. assim, eu já recebi prospecção que o cara errou meu nome, o cara errou o nome da empresa, sabe? Assim, beleza, se eu estiver interessado no produto, até pode ser que a gente venha fazer um negócio, eu te corrija ali, mas você já entra com o pé esquerdo, Já sabe? começa errado. Então, pois é. Então, Imagina, por exemplo, imagina, imagina quem chama Harrison. Errar meu nome é tranquilo. pois é. Então, por exemplo, no e-mail de prospecção, né, no e-mail frio, você usar variáveis no corpo do e-mail, colocar ali o nome da pessoa, colocar o nome da empresa, se possível, colocar o cargo da pessoa, mostrar as dores da pessoa. Então, você pode brincar com esse tipo de coisa para melhorar a sua taxa de conversão. Sim. Né? Então, quanto mais personalização você conseguir trazer para o processo, você consegue minimizar os nãos que você vai escutar ao longo do caminho. Legal isso aqui, porque esse meio aqui está automatizado naquele processo que você mostrou antes, né? Exato, exato. Não é nem o vendedor Isso, chegando de manhã e falar, eu tenho que mandar 20 e-mails, sai escrevendo 20 e-mails. Não é nem isso também, né? exatamente, exatamente. Tem um ponto importante, porque é o seguinte, você pode fazer esse tipo de coisa de personalização, ainda que seu processo seja manual, sabe? Vai te dar muito mais trabalho, que Sim. vai ter que digitar e-mail por e-mail, vai te dar muito mais trabalho, mas você pode fazer. Usando ferramentas, né, que eu já toco de novo na transformação digital, usando ferramentas adequadas, você consegue já fazer esse processo ser automatizado. Então, ainda que ele seja personalizado, né, você consegue escalar, você consegue trazer ali 1.000 leads, por exemplo, e jogar no fluxo, e as mensagens enviadas para os leads são personalizadas. E o Uhum. lead realmente acredita que você que escreveu, porque o Sim, e-mail está muito pessoal, sabe? sim. Está muito bem escrito. Por isso que é importante fazer a mineração corretamente,
para levantar dados corretos, para não acontecer isso aí que a gente levantou, de chamar a pessoa de outro nome ou o nome da empresa errado e por aí vai. Legal. Mas, e isso aqui, nesse dado que eu trago aqui agora é importante também, que 65% do tempo do vendedor não é dedicado a vender, mas a fazer tarefas básicas de organização e prospecção. Então, assim, a gente que é consultor, a gente já cansou de ver processo de vendas onde tem um CRM implementado e o vendedor tem post-it, o vendedor tem o caderninho, o vendedor tem um quadro que ele escreve, ou seja, ele está todo errado, todo bagunçado, sabe? E esse tipo de ferramenta com apoio de tecnologia ajuda justamente a organizar as tarefas do vendedor, né? Então, quando você manda um lead ali para o fluxo de cadência, todas as tarefas, todos os pontos de contato já são organizados automaticamente pelo sistema. Então, o gestor ele tem a garantia de que se você está importando um lead, jogando no fluxo, que essas tarefas vão ser executadas. Porque se elas não forem executadas, você vai ver nos relatórios. Então, você consegue ter um controle e uma eficiência muito maiores. Já cansei de entrar em projeto na área comercial em que o gerente fala que a equipe está sobrecarregada de trabalho, tem muita coisa para fazer, não dá para entrar mais cliente, passa o tempo inteiro tratando daquele patamar de vendas atual. Por quê? Porque está nessas atividades burocráticas ou perdido, né? E aí, a empresa não ganha resultado, não cresce, a área produtiva lá está demandando a oportunidade de levar itens a serem produzidos, está com a capacidade produtiva alta e não está sendo utilizada, mas a equipe comercial é um gargalo em atividade operacional que não agrega, né? Aí vem as famosas desculpas, né, que a gente já levantou aqui, que a gente está cansado de escutar também. Exatamente. Pois é. Mas, passando mais para frente, então, é tão importante quanto a gente organizar o processo de vendas e de marketing, toco nesse ponto, como eu comentei, que é a inteligência de negócios. Então, quando você tem dados lançados, tanto de marketing quanto de vendas corretamente, você consegue extrair dados, informações importantes para o negócio, como o retorno do investimento, o tempo médio para a venda, né? O lifetime value, ou seja, quanto que este cliente, no tempo de vida que ele esteve ativo na minha empresa, ele me gerou de dinheiro. Uhum. Então, com isso, eu consigo montar a receita previsível. Eu consigo entender, por exemplo, então se eu investir X dinheiros nesta ponta, eu vou colher tantos dinheiros na outra ponta. Sim. Então, vamos aumentar a quantidade de dinheiro investido para conseguir extrair tanto na outra ponta. E a gente só consegue montar essa inteligência se a gente lança dados. Então, por exemplo, uma coisa que eu vejo acontecer bastante em consultoria. Eu fiz uma venda hoje, aí eu não lanço a venda no CRM hoje. Eu deixo para lançar a venda daqui a 15 dias. Ou então, se eu perco um negócio hoje, eu não marco ele como perdido e não marco o motivo da perda. Uhum. Com isso, a empresa perde eficiência. Por quê? Porque o tempo médio para a venda, ele vai ficar equivocado, ele vai ficar errado. Então, eu não consigo entender, por exemplo, então se eu investir em anúncios, se eu investir nesse esforço aqui de marketing, eu vou ter um tempo médio de venda de tanto, então eu posso esperar que, por exemplo, em 20 dias, eu vou ter mais ou menos tanto de dinheiro, né, de faturamento. E a questão de motivos da perda também, porque se você não entende por que a sua empresa está sangrando, você não consegue tampar o sangramento, estancar, né? Então, é muito importante você lançar dados, porque só assim você consegue extrair inteligência. E você volta refinando o próprio processo, né? Porque aqui eu tô vendo que tem lá o funil, né? Visitantes que se tornam, taxa de visitantes que se tornam leads que se tornam qualificados, oportunidades e clientes. Cada um tem a sua taxa de conversão. Aí você vai lá, opa, peraí, que aqui nessa etapa aqui de leads para leads qualificados virou um gargalo. E também, acho que até essa previsão do que você falou para eu ter um cliente, quantos visitantes eu preciso ter no meu site?
E aí, quanto que eu tenho que Exatamente. investir em tráfego, em abordagens, em referências, para poder alcançar esse número de visitantes. E mais, Exatamente. você comentou sobre o tempo, esse tempo de venda e acreditar no processo. Se o meu processo de vendas demora lá em torno de 15 dias, o vendedor cá no dia 7, por exemplo, eu não preciso ficar desanimado. Ah, eu não vou vender, não está dando certo, não está dando tudo errado, eu não sei vender. Não, calma, acredita no seu fluxo. É em Exato. média 17, em média Exato. 15 dias. Então, tá tudo dentro do normal. Esses 15 dias estão adequados para a realidade da empresa? Precisa reduzir ou precisa aumentar, mas olha o quanto que você começa a identificar oportunidades, gargalos e trabalhar com a equipe, na confiança da própria equipe ou no ajuste dessa equipe, né? Exatamente, exatamente. Não fica aquela coisa de querer que o vendedor faça milagre na É, última semana do mês, né? Que precisamos bater acaba a meta, trazendo precisamos uma... bater a meta e sai Isso, ligando para todo mundo porque aí vai funcionar. Não vai. Você vai. dando desconto, que é o principal, né? E quando você dá desconto, você deixa de ganhar dinheiro. É importante lembrar isso também, Exatamente, né? exatamente. E só ainda tocando na parte de análise de dados, eu gosto sempre de lembrar uma coisa. Toda consultoria que eu dou, a primeira coisa que eu faço, o primeiro passo, antes de entrar com alguma ação de marketing ou de entrar com algum esforço de vendas, é sempre pensar em como você vai mensurar. Se você não sabe como vai medir, então que seja, por exemplo, implementamos um software. Como que esse software vai conversar com o outro, para que conversar com a plataforma de relatórios, né? Para que eu gere inteligência disso. Se você não consegue medir, você não consegue escalar, você não consegue gerar inteligência. Então, o primeiro passo, na minha opinião, mais importante é esse. É sempre entender como você vai medir. Até porque, quando você não entende o que traz resultado, o que não traz, você corre o risco de cortar alguma coisa que está funcionando por causa do seu achismo. Porque se você está investindo, o empresário ele tende a ver que está saindo dinheiro. E se ele não consegue enxergar resultado, às vezes está trazendo resultado, mas de uma forma mais subjetiva ou de algum ponto que ele não consegue enxergar, ele vai lá e corta e, consequentemente, ele perde mais dinheiro sem saber que ele está perdendo mais. Então, assim, mais importante, antes de implementar qualquer processo, né, nem falo processo, antes de implementar qualquer ação, esforço mesmo, entender como que vai ser mensurado. É a famosa frase do professor Falcone, né? Quem não mede, não gerencia. Os Exato. resultados que possivelmente você está tendo sem essas métricas pode ser apenas sorte, né? Em algum momento vai Exatamente. virar loucura. Então, Exatamente. a gestão ela é inerentemente relacionada à avaliação dos resultados, porque é ali que você vai saber o caminho para onde você está indo, o que precisa ajustar, né? Exatamente. Achei muito interessante isso que você mostrou, Gui, porque aquilo que a gente vem falando, né? O potencial de um lado digital, de um marketing digital, que a gente viu o mercado evoluindo nos últimos anos, conectando agora com a transformação digital da atuação comercial, linkando os dois itens, né? Então, eu acho muito interessante a gente ver, ao invés de um lado e o outro brigarem ali, cada um correndo para um lado, não, a gente está vendo tudo conectado, integrado, nessa transformação digital, né, até em termos de oportunidade ali de melhoria do próprio processo, da dinâmica ali do processo. Eu achei isso muito, muito poderoso mesmo para a empresa, né? Agora a gente está ali entrando ali para o dia a dia da organização de uma maneira mais robusta, né? Exato. E é o que eu sempre digo, né? Não é nada, se você for analisar em relação a contatos humanos, ao processo em si, não é nada novo. Mas a tecnologia vem como um aliado para otimizar, para fazer com que você ganhe mais tempo, para que você consiga escalar esse processo.
Então, é muito importante que esses dois setores conversem entre si, que tenham um alinhamento, entender que não são inimigos, né? Sim, Entender que são aliados em prol do crescimento da empresa. Então, é muito importante que as empresas vejam a tecnologia como aliados, né? E como aliada. E a tecnologia é um fator de sucesso que define as empresas que vão prosperar e as que não vão. É inevitável, cara. A gente está sim. vendo aí as principais empresas de tecnologia crescendo dessa forma. Então, a transformação digital, independente de ser em marketing e vendas, porque a transformação digital é uma coisa muito ampla, ela vai para outros setores da empresa também, desde o RH até a parte de gestão, de contratação, né, que é o RH, enfim. A transformação digital ela vai muito além de só marketing e vendas. E enxergar a tecnologia como aliada, é fundamental para as empresas que vão prosperar. Porque aqui a gente comentou sobre o marketing trazendo cada vez melhores oportunidades de clientes, integrando com a parte comercial, alcançando melhores resultados ali nas vendas, mas isso também impacta lá dentro da empresa, né? É o próprio RH tendo que buscar os melhores vendedores, é a própria área de produção agora que vai trazer um volume de trabalho, estar preparada também, tirando as burocracias, para poder conseguir entregar esse volume maior de itens, de serviços. Então, você vê como que tudo vai puxando, conectando e elevando o patamar das organizações, né? Muito bom. Exatamente. Muito bom. Gui, Exatamente. muito obrigado. Achei que essa conversa nossa foi excelente. Gostei muito quando a gente vai passando ali passo a passo do processo, da ferramenta, vai tornando tudo isso que a gente está falando de maneira tangível, né? De maneira prática. Então, obrigado pela sua disponibilidade, pela sua Imagina. participação aqui. Sempre uma honra. Obrigado. Pessoal, vou deixar o contato do Guineri aqui também na descrição desse vídeo, para vocês também conhecerem mais sobre o trabalho dele, entrarem em contato, aplicar esse tipo de iniciativa nas organizações de vocês, porque eu tenho certeza que tem muito a contribuir, né? E a gente está sempre aqui apoiando vocês no crescimento da empresa, buscando se desenvolver, não só a sua área, mas também a sua própria atuação profissional. Gui, muito obrigado. Valeu. Eu te agradeço. Se inscrevam lá no nosso canal também. Deixa a curtida aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo. Se ele gerou valor para você, compartilhe o vídeo com quem vocês acreditam que possa se interessar. E, Helry, sempre um prazer. Tamo junto. Um abraço. Obrigadão. Valeu, Abraço. Gui. Tchau, tchau.